tudo bem? Começa agora mais um Resenha Podcast, o programa que convida autoridades e especialistas para falar de temas pesados de forma leve, como uma resenha. A Pesquisa Nacional do Aborto, realizada em 2021, mostra que 1 a cada 7 mulheres declararam já ter feito pelo menos um aborto na vida. Recentemente, a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez voltou a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E por isso hoje a gente vai falar sobre aborto. E para falar sobre esse assunto conosco, nós convidamos o vereador João Henrique Dentinho, também a Mariana Oliveira, que é fundadora da Comunidade Civilização do Amor, e o advogado Rafael Lanfranchi. Sejam muito bem-vindos e eu já quero saber qual é a opinião de vocês sobre esse tema. Obrigado, Ana. Prazer, Rafael. A Marianinha, a gente já a conhece, né? Das nossas caminhadas pró-vidas, da nossa luta, nós somos totalmente assim. Eu não gosto de usar a frase, você é contra o aborto? Não, eu sou a favor da vida. Então, essa é a nossa luta enquanto católico, enquanto defensor da vida na sua integralidade. Quando você vem falar aí de estar sendo julgado a liberação do aborto até a 12ª semana e tudo mais, vendo a DPF 442, para nós era um combo, era uma máscara que se criou, porque ali eles estavam tirando a dignidade do feto. O feto não teria uma dignidade humana, ele só ganharia a dignidade humana a partir do momento que ele se torna um ser vivo fora do útero, né? Porque ele é um ser vivo dentro do útero. Então, isso aí, o advogado está aqui na minha frente e sabe que jurisprudência se cria em cima de uma vírgula. Uma vírgula deixada, uma vírgula retirada, você muda uma frase e muda o contexto geral. Então, a gente teve um movimento forte dentro da igreja, na sociedade toda. Eu acho que foi a Rosa Weber que puxou para ser votado no STF lá e ela já deu o seu primeiro voto favorável. Agora entrou o novo presidente, ele suspendeu. Precisa sim, e aí eu concordo com ele, precisa sim ter um entendimento, ter mais debate sobre isso, para poder deixar claro. Hoje, por exemplo, assim, o aborto é liberado no Brasil. De que forma? A partir do momento que ele vai afetar a vida da mulher. Né? São aqueles casos específicos, né? Que já consta na Constituição. Então, não precisa mexer mais na Constituição. A Constituição já está ali. Aí, depois, nós temos vários debates que a gente pode estar colocando na mesa, alguma coisa assim. Mas é a dignidade da mulher. Mas é a dignidade disso. Mas o fator 1, fator 2. A gente vai debatendo, a gente vai rebatendo esses fatores. Sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes é ser a favor da vida. Assim a gente vai tendo a oportunidade de debater, né, como o senhor mesmo falou, essas outras frentes, são argumentos também, né, acho que tudo é válido, né, a gente debater, a gente discutir. E foi como o vereador explicou, né, Rafael, o ministro Barroso pediu destaque na ação, ou seja, ao invés de ser votado de forma virtual, o tema vai para votação presencial. Vai para votação presencial e vai ser julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, né? Então, a questão ganha mais relevância mesmo. Os 11 ministros vão votar, vão julgar esse caso, exatamente por conta da relevância que tem para a sociedade civil em geral, né? Assim, primeiro eu gostaria, na verdade, de agradecer a oportunidade que me foi concedida aqui, viu, Ana Laura? Agradecer também a presença do Dentinho, da Mariana, mas eu tendo a pensar um pouco diferente. Mas, veja bem, eu penso diferente sem, contudo, desmerecer a fala do vereador Dentinho, porque eu também sou a favor da vida. Acontece que as pessoas que são pró a descriminalização do aborto, elas não defendem que todo mundo tem que abortar. Pelo amor de Deus, eu acho que todo mundo fala o seguinte, pelo menos a percepção que eu tenho, todo mundo é contra o aborto. O aborto é um dano. Evidentemente que perde-se uma vida ali. Mas me parece que o ponto relevante, pelo menos na minha opinião, é entender em que contexto pessoas são punidas pelo aborto. Me parece que se a gente não levar isso em consideração, a gente acaba ignorando que a maior parte das pessoas chega eventualmente num hospital, num SUS ali, acabada, ferrada,
logo após perceber que não tem nenhuma rede de apoio, alguma coisa nesse sentido, e sangrando, com convulsões, dependendo com contrações, aliás, abdominais, dependendo da forma como realizou esse aborto, e encontra, ao invés de apoio, uma algema, sabe? Eu não consigo achar que essa é a melhor forma de lidar com as coisas. Assim, sempre dentro do direito penal, a gente pensa que o direito penal tem que ser a última ratio. Isso significaria, em tese, que ele tem que ser a última arma a ser usada. Só que a gente vê em outros países, inclusive, que encontraram formas um pouco menos danosas de colocar alguém na cadeia. Porque é essa alternativa que a gente tem hoje. Então, portanto, eu sou a favor da descriminalização, porque a maior parte das pessoas que vão são punidas são pobres, por conta da lógica como a sociedade opera. E isso não impede, eu não quero dizer, veja bem, eu acho que eu preciso fazer uma ressalva aqui. Não estou dizendo que só pobres abortam, longe disso. É assim, ricos abortam. Mas com muito mais segurança, muito mais segurança e, às vezes, até, dependendo da condição financeira, em outros países que são legalizados. A gente não pode fingir que isso não é um dado concreto da realidade. Agora, deixa eu pegar um gancho do que você falou para perguntar para a Mariana. Você acha que a descriminalização, que na realidade é deixar de punir a mulher em caso de um aborto, mas você acha que uma decisão como essa vai incentivar, por exemplo, o aborto? Sim, eu vejo que sim, porque o que o movimento pró-vida realiza, né, é exatamente esse apoio, né, a essa mulher. Então, eu acredito assim que a mulher ela precisa ter um lugar onde ela vai ser acolhida, onde ela vai ser atendida. Ela, claro que vai decidir, mas ela precisa ter, como que eu posso dizer, um acesso às consequências que esse aborto pode trazer para ela, na vida dela, porque são consequências psicológicas que ficam também, né? Então, a questão mental, como que ela fica, e exatamente essas questões, essas consequências que são tiradas desse debate, entende? Então, eu acredito assim, que a descriminalização ela não vai surtir um efeito eficaz para a sociedade ou para aquela mulher. Trabalhando com a realidade dos fatos, dos atendimentos que a gente faz dentro da comunidade, a gente vê que não é a melhor solução. O melhor mesmo é que o próprio Estado, a sociedade civil possa incentivar, né, que existem pessoas, que existem lugares onde essa mãe ela pode ter um acesso, que ela vai ter uma ajuda, seja psicológica, seja uma ajuda social, né, seja uma ajuda espiritual, enfim, para ela acolher aquela vida. Né? Então, assim, as consequências psicológicas que ficam, elas são muito graves, elas são muito danosas, às vezes até mais do que... parece ser uma questão simples, mas ela não é simples, não é tão simples assim. Vereador, o Estado consegue prover essas políticas públicas que a Mariana está comentando? Falta vontade política. Falta vontade política para o Estado prover. Eu rebato um pouquinho a fala, Rafael, doutor, quando o senhor coloca o seguinte, não vejo que é a melhor forma de punir uma pessoa através da coisa. Hoje, nós temos dados de quantas pessoas já foram presas por causa do aborto? É muito pouco. Evidentemente que é muito não, pouco. Então, em primeiro lugar, hoje, então, a gente usar um fundo de pano, não uma razão de ser, como o STF está mostrando, que a gente entende a ideologia de quem levou, o pessoal da vida que levou, mas a gente entende a ideologia de lá aqui. Tudo começou lá atrás, em 1952, quando queria se fazer um controle populacional, se criou o DIU, se criou a pílula e tudo mais. Então, essa crescente de você fazer um controle populacional, ele deu-se várias vertentes. Ele usou-se de métodos anticonstitucionais e tudo mais, métodos até mesmo abortivos, e agora o próprio aborto. Então, assim, me desculpe, o que você me passou na tua fala, que o senhor me passou na tua fala, foi assim, é que eu não vejo como uma forma de punição o aborto, por a pessoa estar abortando, principalmente quando é pobre. Concordo plenamente contigo. Hoje, eu acredito que o maior número de aborto no Brasil são pessoas com dinheiro, que fazem de uma forma profissional, porque pagam profissionais, escondido, tudo mais. Eu acredito que exista isso, sim. Tá? Eu cito aqui, por exemplo, a Civilização do Amor. Só em Taubaté, eles conseguiram retroagir 45 abortos. Retroagir 45 abortos, doutor, é salvar 45 vidas. Então, assim, porque, abre aspas, nós temos uma bandeira, como foi colocado na tua fala, que é um crime. E a pessoa com medo do crime, ela não aborta. Tá?
Eu queria que essa bandeira do crime ainda ficasse estampada como o aborto sendo um crime e salvar vida, do que eu descriminalizar e falar assim, à vontade, agora aborta. A gente tem uma pergunta do Grandão aqui, que é o nosso produtor, vereador. Vamos Vambora. lá, que é a pergunta Vambora. dos nossos telespectadores. Um tratamento, uma aula sobre educação sexual nas escolas daria um resultado para essa parte de aborto? Inclusive, eu quero fazer uma ressalva. Existe já um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados para exatamente explicar para as crianças dentro das escolas os riscos do aborto, as consequências psicológicas, como você falou, para o corpo da mulher. Esse é o caminho, então? Eu falo, Rafael, Mariana, Laura, eu falo assim, a mudança do Brasil está na educação básica, não somente no fator aborto, numa questão geral. Uma questão política de melhorar os políticos do nosso Brasil, melhorar o Brasil, ela está numa transformação da educação básica. Sim, tá? A partir do momento que você trata dentro da escola a valorização da vida, trata os riscos que um aborto traz. Dentro do que foi feita a pergunta, isso vai mudar? Sim, porque a partir do momento que você chega para uma jovem, para um adolescente, né, e fala para ela assim, olha, o aborto, nós já tivemos a consequência de aborto. Mulheres ainda mais deprimidas, mulheres que não abortar, perderam o útero de vez e nunca mais pôde gerar vida. E adolescentes que perderam o útero e que amanhã depois vai encontrar o príncipe encantado dela e vai querer ter filho e não teve mais, porque lá atrás teve um aborto, foi obrigada ou foi feito algum trabalho para uma conscientização ou uma DPF que libera o aborto de vez. Então, essas consequências que hoje não são tratadas, e aí dentro da tua fala, o poder público não age dentro dessa forma, porque eu vejo, foi liberado lá atrás, foi trabalhado o embrião, né, de célula-tronco, tudo mais aquilo. Então, o aborto, Rafael, hoje, para mim, muito mais do que você proteger a mulher, como é a primeira estampa que tem pró-aborto, que daí ele esquece o feto e fala que está ali protegendo, assim, por trás, nós sabemos, politicamente falando, que existe a indústria do aborto pronta, mundial, querendo vir aqui. Um feto é um objeto caríssimo que será vendido e a gente sabe disso. E para você, Rafael, qual que é a sua visão? Eu acredito que, assim, diferentemente do vereador e da Mariana, ainda que não tão diferente, tá? Eu acredito que, de fato, quando eu defendo, por exemplo, a descriminalização, é claro que alguns termos, não pode ser até o 8º, 40 semanas, etc. Tem que ser mais... enquanto ainda se tem um embrião, ainda ele não se tornou um feto, né? Pelo menos é assim, mais ou menos, que se descreve dentro da medicina. Eu acredito que as coisas têm que andar juntos, tá? O que eu quero dizer com isso? Porque a questão da educação parece que é preponderante nesse tema. É claro que você ensinar as consequências, você mostrar quais são os resultados, amplia a sua cognição a ponto de você ter uma liberdade maior de escolhas. Assim, a questão de defender ou não a descriminalização, me parece que é por conta das consequências. E veja bem, com relação ao que o vereador mencionou, se a criminalização de pessoas que cometeram o tipo penal do aborto no Brasil é pequena se comparado aos casos de homicídio ou de outros crimes contra a vida, questões relacionadas à perda do útero ou alguma coisa nesse sentido são muito mais excepcionais ainda. Assim. Então, eu acho que esse é o tipo de discussão que a gente não pode ignorar. Tá? O Brasil, quando pune pessoas pobres. Nesse caso específico. Eu acredito que em vários outros, mas esse caso que está debatendo. Então, se a gente tem uma justiça que é assim, a gente fingir que ela não é assim, me parece que a gente está legitimando uma justiça injusta. Eu tenho muito cuidado com isso. Assim. Outro ponto que o vereador mencionou e que eu acho muito relevante, porque é uma coisa que eu gosto de estudar muito, que tem a ver com a criminologia, é que não existem estudos que mostram que a existência de um crime reduz a criminalidade. Eu vou dar um exemplo específico, tá? E eu não estou falando que essa lei é ruim ou que a lei é boa. Mas em 2006 veio a Lei Maria da Penha. Sim. O IPEA, salvo engano, foi contratada para justificar e para mostrar que a Lei Maria da Penha reduziu a criminalidade. No primeiro ano, de fato, reduziu.
mas no segundo ano voltou a mesma coisa, no terceiro ano voltou a mesma coisa, no quarto ano voltou a mesma coisa. Ou seja, o impacto normalmente é imediato. E se a gente ficar justificando sempre que existe uma lei, ela diminui, ainda que momentaneamente, a criminalidade, a gente vai criar, pelo menos na minha opinião, leis que são quase terroristas, porque todo ano a gente aumenta a pena. Afinal, os efeitos são sempre imediatos. E eu posso dar um exemplo aqui muito concreto. Lei seca. Sim, quanto se falou a respeito de ingestão de bebida alcoólica logo no começo das mudanças. E a gente, de alguns anos para cá, de uns 10 anos para cá, a gente teve umas 3 mudanças na lei. Então, sempre muito burburinho, muito tumulto, e depois as pessoas fingem que não existe mais. Tanto é que cada fim de semana tem uma blitz e pessoas vão sendo presas por conta disso. Aí eu quero perguntar para Mariana, você acha que você que está em contato direto com a comunidade, que acompanha, como o vereador contou ali, acompanhando mesmo essas mulheres que de repente estão pensando nessa possibilidade, o fato de ser um crime é algo determinante? A pessoa pensa 2 vezes? Ela pensa, porque o que acontece? Primeiro que eu acredito, assim, que a base da mudança, ela está na forma como nós nos relacionamos como sociedade mesmo. Então, só a educação não vai bastar. O ser humano, ele tem a necessidade de ser formado dentro de uma estrutura, né, básica da sociedade, que a gente chama que é a família, que passe para ela aquilo que são os valores daquela sociedade. Né? Então, assim, hoje em dia, infelizmente, a gente vê que está muito desestruturada essa questão também. Então, o primeiro contato que aquela pessoa vai ter com uma formação, de fato, com aquilo que é moral ou não, é ali dentro da família. Então, quando você não tem isso bem estruturado, é claro que as outras áreas elas vão ser mais atingidas mesmo do ser humano. Agora, assim, a questão, por exemplo, da descriminalização do aborto, o que acontece? O aborto em si, a discussão dela não é nem tanto para a questão do direito, né? Mas é uma questão até mesmo de filosofia, não é só uma científica também. Se você parar para pensar, se considera um ser humano a partir da 12ª semana, qual que é o conceito que eles estão trazendo à tona, então? Qual que é o conceito? Porque é indolor, né? Quantas pessoas que hoje têm doenças raras, que não sentem dor, elas deixam de ser seres humanos por causa disso? Não, né? Então, assim, muitas pesquisas científicas e a maioria da comunidade científica realmente acredita que a vida após a fecundação. Houve vida ali, tá? Já tem um ser humano ali que deve ser garantido. Então, os seus direitos básicos e o direito maior dele é a vida, né? Então, assim, o que eu vejo que nessa questão da educação teria que se usar todos esses entes mesmo, a educação, família, saúde, tudo, para que propor às pessoas sempre esse acesso à verdade, às informações e, de fato, para que ele possa ter, porque além da mãe que tem essa liberdade, essa criança que está dentro dela, esse outro ser também tem que garantir, entendeu? Então, assim, a descriminalização, ela não vai trazer um efeito. A gente vê em outros países que, quanto as pessoas começavam a se descriminalizar o aborto, cada vez mais ia se avançando até a 12ª semana, depois vai até a 20ª semana, depois vai até que chega até o 9º mês. A gente já tem casos de países que a criança está nascendo, pode matar. Então, considera-se aborto. Então, assim, onde que está esse critério que define, de fato, aonde começa a vida? A gente tem mais uma pergunta dos telespectadores. Vai lá, grandão. Considerando que a pessoa, mesmo com o coração batendo, se tiver morte cerebral, ela é, para todos os efeitos, morta, não daria para dizer que a vida começa quando inicia a atividade cerebral? Olha, na verdade, assim, e aí entra a questão essa questão mesmo, por exemplo, da eutanásia, né? É uma outra questão, porque assim, veja, a gente sempre volta para a mesma questão. E qual que é a mesma questão? A vida. Quais são os conceitos definidos? O que se define como vida? Entende? Então, por exemplo, a gente vê que mães que não têm atividade cerebral, a gente viu um caso recente da comunidade pró-vida no Brasil, né, relacionado à Rede Nacional de Defesa da Família e da Vida, que havia uma mãe que ela não tinha mais atividade cerebral, contudo, os outros órgãos dela estavam funcionando normalmente, eles deixaram o bebezinho lá, dentro do útero dela, continuaram alimentando até que o bebezinho
que eles conseguiram chegar numa idade gestacional em que conseguiram salvar a vida do bebê. Então, eu acredito assim, a questão está em como estamos olhando para a vida. Qual é o tratamento da vida? Será que, de fato, o Estado está fazendo, né, tudo possível para garantir a vida, a existência das pessoas? E aí a gente entra na questão que o Dentinho falou. Infelizmente, existe, sim, através da política, as ideologias. E essas ideologias que vão destruindo cada vez mais, porque vai se reduzindo o ser. Entende? Eu vou reduzir o ser a atividade cerebral. Eu vou reduzir o ser a se o coração dele está... Não é isso. Né? O ser humano, ele é muito maior do que isso. Então, todas essas formas de pensar, seja na psicologia, ou seja na filosofia contemporânea, moderna, hoje a gente vê que existe uma redução do ser. Então, por isso, quando a gente vê que nesses pensamentos já começa a se construir leis e outras coisas que determinam tudo já reduzido, com base nesses pensamentos, é claro que a gente vai chegar nesses diálogos e a gente não vai conseguir avançar. Rafael, como que fica essa questão? Porque ela falou muito em moral. Então, a gente fica de um lado com a parte legal e com a parte moral também, né? E essa questão de em que momento é considerado uma vida? Em que momento que esse feto é considerado ali um cidadão mesmo, detentor dos seus direitos? Então, assim, só para fazer uma referência à pergunta, pelo que eu entendi, que eu volto já nesse assunto, o que eu entendi da pergunta, eu acho que me remete muito ao aborto do anencéfalo, que foi discutido lá no Supremo Tribunal Federal em 2012, se não me engano, em agosto de 2012, na DPF 54, que era assim, se o feto nasce sem cérebro e ele vai morrer logo na sequência, se é autorizado ou não o aborto, e é por isso que, pelo que eu entendi, a pergunta tem um pouco a ver com isso, assim, no sentido de que, que essa foi a discussão do Supremo Tribunal Federal, se a morte pela medicina é considerada a partir da morte cerebral, então aquele já era um bebê sem vida e ele ia nascer e morrer na sequência. Salvo engano, até o Joaquim Barbosa julgou, não lembro o número do habeas corpus agora, ele demorou um pouco para julgar. E eu quero fazer só uma ressalva, desculpa te interromper, Claro. mas eu acho que a gente vai nessa pergunta até muito mais além do que o feto, porque Sim. quando uma pessoa em idade adulta chega numa morte cerebral, Se reconhece a morte. se reconhece a morte. Inclusive, os órgãos que estão funcionando normalmente podem ser doados, né? Claro. Então, acho que essa discussão vai para esse lado Exatamente também. com relação a isso. Agora, sobre a sua pergunta mesmo, pode repetir, por gentileza? Eu perguntei um pouco da questão moral, a questão legal, como que a gente define esses critérios mesmo. Ana Laura, eu tenho um pouco de dificuldade pessoal, tá, em separar o direito de moral. Eu sei que muito a gente aprende e que o direito penal ele não pode regular moral, mas, na verdade, pelo menos a minha opinião, é isso que ele faz. Tá? O direito penal, dentre as outras áreas do direito, é ele que, que regula o que ele quer ou não dentro da sociedade. O que ele aceita dentro da sociedade não está tipificado no Código Penal, mas aquilo que ele não aceita, ele tipifica e dá uma pena. Então, para mim, direito é moral e direito é política. Por isso que eu concordo quando o vereador Dentinho menciona que falta vontade política para resolver algumas coisas. Direito é política. A gente está aqui na casa do povo, a gente consegue perceber isso. Agora, o direito penal, ele vai reconhecer, por exemplo, que a partir, salvo engano, de 14 dias, tem a nidação, que é a partir dali e que se começa a formar o embrião, e depois o feto, e depois o bebê já formado, né? O Código Civil, salvo engano, no artigo 2º, ele ressalva os direitos. Ele fala assim, a personalidade jurídica é conferida a partir do nascimento, ressalvados os direitos do nascituro. Então, o nascituro, aquele que está prestes a nascer, ele vai nascer em algum momento, ele tem direitos ressalvados, mas ele não tem, pelo menos, o direito civil reconhecido a personalidade jurídica. A questão de considerar pessoa, de considerar cidadão, de considerar ser vivo ou não, me parece que é um ramo que é tão complexo que envolve várias áreas. Tem pessoas, por exemplo, do direito fora do Brasil, que inclusive vai dizer que o reconhecimento de cidadão e de pessoa para determinar é alguma coisa legal. Que vai falar assim, é a lei que define o que é pessoa. Tanto é que ele vai falar o seguinte, quem viola o direito de uma forma muito grave, essa pessoa não é pessoa. Que é o que a gente vai chamar, por exemplo, de direito penal do inimigo. Que essa pessoa não é considerada cidadão, ela é considerada inimiga. Tem pessoas que defendem isso, sobretudo a partir de atos terroristas. Então, assim, isso é uma discussão premente, é uma discussão muito complexa e que o direito
por ele ser moral e política, ele fica tentando sambar e equilibrar as coisas. E para o senhor, vereador, como que fica essa questão? Lendo exatamente aquilo que você citou um pouquinho. Aparentemente, a DPF pretende a legalização do aborto durante os 3 primeiros de gestação. Porém, entretanto, examinando o teor, mostra-se um cavalo de Troia. Exatamente o que a gente está brigando com a DPF 442 é justamente isso. Reconhece como fundamento de inconstitucionalidade os artigos 124 e 26 da tese que já foram aceitos. O que eles estão querendo tirar hoje já foram aceitos em ações anteriores do ministro do Supremo Tribunal, principalmente na ADI 3510, sobre autorização da pesquisa sobre célula-tronco embrionária. Então, o que eles estão querendo tirar hoje já foi defendido lá atrás pelo Suprema Corte. Mesma coisa, a DPF 54, como o senhor citou aqui, sobre o aborto em caso de anencefalia, que é hoje permitido no Brasil. Então, mas o que eles estão querendo tirar hoje, lá também foi defendido para se manter. E ela se resume simplesmente em 2 frases. O direito à vida só se inicia após o nascimento com a vida. Para nós, não. O senhor mesmo citou o direito do nascituro. Então, esse direito do nascituro, a partir do momento dessa primeira frase, já está sendo rasgado totalmente. Segundo, a criminalização do aborto viola a dignidade da mulher, mas não a do embrião, porque esse, apesar de humano, não possui estatuto de pessoa. Não é capaz de autodeterminação, não possui projeto de vida e não possui valor comunitário, isto é, não goza de cidadania. Essas 2 frases, doutor, rasga o que eles colocam como 3 primeiros dias de gestação. Então, por que ele rasga? Porque ele coloca na DPF que eles estão devagarinho, né? Vamos fazer o aborto agora até 3 meses. Mas não. Se eu pegar qualquer juiz e qualquer bom advogado, um doutor bom, que chega lá e fala assim, olha, mas está falando lá que só tem o direito, só gosta de cidadania após o nascimento. Nós vamos começar a ter aborto no Brasil com 8 meses, mas veja com bem, 9 meses. Dentinho, quando se julga uma ação do Supremo, né, seja uma DPF, seja uma ADIM, eles colocam uma súmula no fim, né? No sentido do que, qual a tese que eles estão legitimando. E a tese que eles estão legitimando, pelo menos a partir do voto da Rosa Weber, é o aborto até, salvo engano, 120 dias. Então, eles vão fixar uma tese, eles vão debater, e é o primeiro voto, muita coisa vai ser discutida, sabe? Assim, quando alguém, pelo menos na minha opinião, comenta sobre o direito à vida e o direito, por exemplo, à livre disposição do próprio corpo da mulher, eu consigo entender que o pano de fundo de estudo, e assim, eu vou discordar de uma fala anterior sua aqui, tá? O pano de fundo disso tudo não tem a ver com a década de 50 e políticas... Eu vejo que é fruto final. Não. Eu te digo que o antecedente histórico disso é o cristianismo. Assim. Tem uma regulamentação, por exemplo, de Roma, que eu peguei até a data, de 193 a 213, a partir do momento que Roma começa a questionar questões do direito canônico, né? Chamava Septimus Severus, e que regulava o aborto. Olha que interessante, interessante do lado negativo para mim, tá? Ainda que enquanto homem, regulava o aborto porque era uma violação do direito do pai, você está entendendo? De ter um filho. Era a frustração da expectativa paterna. O que eu acho que é o mais relevante disso tudo é que, veja bem, eu falei que o direito penal, o direito em si é moral e é política. E ele pretende regular uma sociedade. E por isso que eu também não acho correto a gente pensar que só porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu em outro momento, a sociedade ficou estática e nada mudou a partir dali. Então, as coisas vão mudando, as coisas a gente vai aprofundando, coisas novas aparecem, conhecimentos novos, inclusive. Então, assim, se o direito é moral e é política, eu acredito que o pano de fundo dessa discussão toda, primeiro, seja religioso, até por conta dos argumentos que para mim, são extremamente válidos. É um pano de fundo religioso, de regulamentação da sociedade que a gente espera ter, e de lugar destinado às mulheres. Sim, o lugar que sempre foi destinado às mulheres. E veja bem, é só a gente pensar. Alguém assistiu Toy Story? A gente estava comentando antes aqui dos filmes da Marvel. Mas eu gostava muito de Toy Story quando era criança. E tinha uma prática dentro daquele desenho de que era colocar um nome da pessoa dentro
debaixo do sapato. Via lá escrito Andy no Woody ou no Buzz Lightyear. Estava escrito Andy, porque ele era do Andy. Em 2002, no Brasil, o Código Civil autorizou a mulher a não colocar o nome do marido. E um homem poder colocar o nome do marido. Você consegue perceber que essa prática é de propriedade? De tipo assim, a mulher era Lanfranchi ou Pereira ou Oliveira porque ela incorporou a hereditariedade do homem, se ela pertence àquilo. Eu acho que isso é muito delicado. Então, até por isso, eu acredito que a descriminalização do aborto, ao invés de violentar a dignidade da mulher, eu acho que é o contrário. Tá entendendo? Eu acho que ela dá mais possibilidades. Ela reconhece a autonomia da mulher. Eu não consigo enxergar isso a partir do momento que você me colocou aqui. Primeiro aqui, estava com 90, 120 dias. Eu sou vô recente, eu acompanhei todos os ultrassons da minha filha. Desde o primeiro, Rafael, você vê aquele ser humano dentro se mexendo. Como que eu vou autorizar o crime de matar? Mas, Dentinho, você concorda comigo? Eu não consigo concordar que mudança nós tivemos do Supremo, da ADPF 54 para cá, que aquilo que o Supremo determinou que era importante, o que mudou na sociedade? Não, mas não mudou. Não mudou a importância do ser humano que está lá dentro. Essa importância de falar para mim que tem um ser vivo assim. Não. Então, assim, eu estou querendo realçar isso. A minha briga pela não liberação do aborto e ser pró-vida, entendeu? Em primeiro lugar, é lembrar aquilo que está lá dentro com... Você me colocou aí com 14 dias. Cara, com um mês, eu lembro, com um mês, com semanas que a gente vem, nem um mês. Eu vi o menininho, o negocinho lá dentro, com o coraçãozinho pulsante. Eu acho que a questão... Então, é essa questão que muito mais... Assim, estão querendo usar um pano de fundo da dignidade da mulher. Me desculpa, hoje eu vejo a dignidade da mulher sendo muito mais respeitada em amplo geral. Hoje, o que a mulher briga por espaços, está aqui. Quem está nos entrevistando é uma mulher. Então, eu vejo a dignidade da mulher. Quem que comenta, quem que narra futebol hoje? A mulher. Mas a dignidade da mulher não pode ser vista a partir apenas só do trabalho, eu estou te falando, eu estou te falando numa questão geral. Ou cada vez mais a dignidade dela. Mas eu não posso também resumir a dignidade da mulher a partir do momento que o meu corpo, minha regra, minha vida, eu vou tirar e acabou. A gente não pode fazer com que a dignidade de uma pessoa exima a dignidade da outra. Mas o que a gente está fazendo é exatamente isso. Mas não, claro, a gente não dá pra fazer. Não. Porque, assim, se eu gerar um filho, eu mato uma mulher? Não, veja bem. A dignidade da vida da mulher, ela está plena. Só que a dignidade da vida do feto, do neném ali, do embrião, ele está sendo ponto a partir do momento que eu dou a liberdade dela matar. Se ela coloca o risco, aí sim eu igualo os dois. Quando ele não tem nenhum risco, eu desigualo. Eu não tenho quem o defenda, porque eu estou liberando à vontade. A questão também é assim, não é só de cunho religioso. Se você for parar para pensar, você disse, né, começa na ideação. Fiz um curso de fertilidade humana lá em São Paulo, no Sempaflan, que é um órgão que fala muito sobre o método de ovulação Billings. E a comunidade científica que ela acredita, a partir do momento que a anidação ela acontece no 7º dia ali já da fecundação, então houve fecundação. A anidação é só o momento em que esse ser já está fixado na parede uterina, no endométrio. Tá? Isso não quer dizer que ali existe uma vida, ela só se fixou ali. O momento que realmente acontece das mudanças, do desenvolvimento humano, começa exatamente no momento que o espermatozoide fecundou o ovócito, né? Que é aquele ovócito maduro. Então, aconteceu ali. A partir desse momento, o que acontece? Existe um ser humano ali. Ele está em potência. Aquilo que a gente fala da questão da filosofia, né? Do Aristóteles, antigamente, que eles falavam. Existe um ser humano em potência e ato. O ato dele, o movimento dele vai desenvolver. Mas tudo que aquele ser humano precisa para se, num futuro, todos os sistemas dele já está ali em potência. Então, assim, tudo que ele vai se transformar depois em nós, como adultos aqui hoje, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo e de desenvolvimento, nutrição. O resto está ali. Então, assim, hoje, por isso que eu volto a dizer,
É muito difícil quando você vai começar a basear leis e determinar questões se você não tem, se hoje em dia a gente não tem ainda essa clareza de que o ser humano começa exatamente aí. Então, assim, como que a gente vai tratar discussões desse nível se a gente não consegue entender que, e a ciência de fato consegue comprovar isso, o ser humano todo em potência ele já está ali. É só uma questão de tempo e de desenvolvimento. Ele não é um órgão da mãe que a mãe possa retirar e doar, entendeu? Porque ele não nasceu com ela, entendeu? Ele só está ali em um determinado período, que são 40 semanas, geralmente, que a gente fala até que é 9 meses, mas na verdade é um pouco mais. Então, assim, tudo aquilo que esse ser humano precisa, na mãe não vai interferir em mais nada. A única coisa que ela deu para ele foi o ovócito. E o que o pai deu foi o espermatozoide. O resto é próprio tempo. Isso é natureza. Isso é ciência. O direito, tudo hoje, a gente vê que, sim, existe o responsável a grande responsável pela civilização ocidental é a Igreja Católica. A gente sabe disso. Muitos cientistas foram católicos, padres, muitos do direito, muitos de outras áreas da ciência foram, sim. Então, a religião ela acabou trazendo, sim, um desenvolvimento muito grande para a sociedade. Porque hoje a gente olha a sociedade, a gente não conseguiria imaginar se não tivesse o catolicismo. Mas, tirando dessa questão religiosa, falando realmente uma questão científica, o ser humano está ali em potência. Então, assim, não tem como a gente querer, tipo assim, falando outras questões na lei, no direito, se a gente está vendo que existe, é muito claro isso, é só você olhar para os outros países. Hoje, os Estados Unidos está retrocedendo nas decisões dele do aborto nos estados. Por que ele está retrocedendo? Daquela lei, né? Roe versus... Esqueci o nome. Eu também esqueci o nome. Ele tá voltando atrás. Você vê na Europa, por exemplo, a questão em praticamente todos os países eles estão aprovados o aborto. O que você vê? Você vê um aumento. Quando tem a descriminalização, exatamente no momento você vai vendo um aumento das taxas do índice de aborto. E aí você vê hoje a Europa como está. Está sem Eu população. tenho mais uma pergunta aqui do Grandão. Vamos lá, vamos ouvir a opinião dos nossos telespectadores. Na hipótese de uma gravidez de alto risco, ou até no ato do parto de risco, onde só vai ser possível salvar a mãe ou o bebê, o que fazer? Quem escolher? Certo. Vocês dois citaram bastante, né, a questão pró-vida, mas Sim. como a gente faz essa escolha? Pró-vida de quem? Tá, Pró-vida da mãe ou pró-vida do bebê? Ali você tem que analisar caso por caso. Primeiro, a decisão principal ali está da mulher. Hoje, o aborto, a partir do momento que leva um risco de vida, ele é autorizado no Brasil. Então, não tem como eu brigar mais com essa lei. A mesma coisa, isso já é autorizado. Nós temos vários casos, numerosos casos em que o meu filho vai morrer e o meu filho vai me matar. Chegou-se ao fim da gravidez e nada disso aconteceu. Então, a gente, assim, é muito fácil falar, vai morrer. Como eu já tive vários médicos que falaram assim, olha, você tem 2 meses de vida e a pessoa não tinha nada. Então, eu questiono muito, não é questionar, assim, a legalidade de uma descrição médica, de um relatório médico, não é isso. Mas eu questiono muito, assim, até onde chegou-se em cima daquele relatório. Aprofundou-se todos os questionamentos? Sim. Então, ali você tem uma questão familiar decidida. Isso é um fato. O que eu vejo hoje, assim, como se fala em discriminação do aborto, aí eu já vou para uma outra esfera, que é a sexualização das nossas crianças. Então, hoje eu libero a sexualidade, eu dou camisinha, eu incentivo o sexo livre e à vontade. E hoje, a maioria dos abortos que estão querendo se trabalhar e fazer tudo é na base da adolescência. Eu tenho um dado interessante aqui. A Pode. cada ano, no Brasil, cerca de 20 mil crianças, que é de 10 a 14 anos, dão à luz. Até que ponto a gente está protegendo também a vida dessas crianças que muitas vezes engravidam vítimas de estupro, vítimas de abuso sexual, inclusive de familiares? Tá. O estupro, volto, está um amparado. caso, sim. Está amparado. As crianças, aí eu volto novamente, a vontade política e as nossas grandes mídias, as nossas grandes televisões, tudo mais, que incentivam cada vez mais a sexualidade.
Quer dizer, ótimo, vamos incentivar a sexualidade, que é um produto vendável e tudo mais. Ah, mas vai engravidar. Ah, vai engravidar, a gente mata através do aborto, vamos trabalhar a legalização do aborto. Muitas mais ou menos por aí. gestações mesmo, a gente acompanha dessas meninas que são adolescentes e tudo mais. Muitas vezes é uma questão do acesso precoce mesmo à sexualização, muitas das vezes a maior parte delas, mas existem os casos também de estupros. Então, o que eu acredito nesse ponto? Volto a falar, é a importância mesmo, é a base da sociedade, família. Que é a família. Então, assim, o que o governo, o Estado, as leis, todas as outras questões dentro de uma sociedade, elas têm que servir a nós, né? Não nós servimos a elas. Então, elas têm que servir para que aquele ser humano tenha a liberdade de poder decidir, né? E de uma forma, assim, a decidir pela verdade, por aquilo que ele, né, acredita. Então, nesse caso, por exemplo, é o que a gente fala. Não dá para você determinar somente numa fala, simplesmente dizer assim, olha, aqui eu decido por isso. É muito mais complexo mesmo o tema. Então, muitas dessas mães a gente acompanha, são gestações... O organismo dela não está maduro para uma gestação. Então, existem casos que tem que ser feita uma cesariana, porque não tem condição da criança passar e tudo mais. Mas elas são acompanhadas, né? Então, pelo movimento Pró-Vida. Então, no movimento Pró-Vida, a gente ainda... E aquelas que não querem, muitas vezes, ter o bebezinho, elas continuam com a gestação e encaminham para adoção, né? Então, assim, tem que ter uma estrutura. Porque, geralmente, quando elas nos procuram, é exatamente porque aconteceu alguém ter, infelizmente, abusado dela, né? A gente teve casos recentes aí. Então... O que a sociedade civil, as leis, elas têm que garantir é que tudo aquilo seja para servir ao bem. Então, por exemplo, nessa questão mesmo de quem salvar, um médico, né? Aquele médico que tem consciência, né, do para que foi a medicina, como lá no início, desde o início, né, que fala o juramento e tudo mais, ele vai saber fazer uma escolha ali acertada, correta, né? Ele vai basear com os dados da realidade, ele vai olhar e falar assim, poxa, há mais probabilidade de salvar a vida da mãe, a vida do bebê, enfim. O que acontece é que hoje a gente não está dando essa opção quando a gente já decide por aquele médico, né, onde a gente nem tem, né, desculpa falar, mas assim, a justiça ela não tem nem competência para fazer dessa forma, né, nessa questão. Decidir quem vive e quem morre, né? Agora, Rafael, tenho uma dúvida para você. As mulheres, elas enfrentam barreiras para acessar os direitos que já são previstos em lei? Porque a gente falou aqui várias vezes os casos que são possíveis, né, de serem realizados o aborto, que é no caso de estupro, quando a saúde, a vida da mulher está em risco, e em caso de anencefalia fetal, né, quando o feto não tem cérebro. Então, existe essa dificuldade das mulheres acessarem esse direito? Porque, não sei se vocês se recordam, um caso muito recente de uma menina que teve dificuldade em conseguir a autorização judicial e, por isso, aquela gestação já tinha avançado muito. Então, Ana Laura, a verdade é o seguinte, a lei ela não prevê nenhum tipo de empecilho, tá? Mas, assim, uma coisa é o que a lei prevê, outra coisa é o que é determinado pela prática. A lei, ela fala o seguinte... Não é isento de pena, eu não me recordo exatamente os termos, mas assim, ele exclui o crime em duas hipóteses, a do estupro e quando há risco à vida da mãe. Tá? Essas são as duas hipóteses que estão lá tipificadas, e depois teve esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, pela DPF 54, do aborto de anencefalo. Acontece que, ainda que a lei não preveja nenhum tipo de requisito, a doutrina e a jurisprudência ela vai fixando alguns. Por exemplo, vai ter que ter pelo menos um boletim de ocorrência para dar respaldo para o médico, vai ter que pedir autorização dependendo da idade da criança. Então, é claro que vão tendo, e outras. Salvo engano dessa criança mesmo, houve uma demanda por fora para impedir essa criança de realizar o aborto. Uma demanda que era calcada nesses mesmos argumentos, inclusive, assim, de direito à vida e etc. Outra coisa que eu acho muito interessante a gente pensar em Aristóteles para falar do direito à vida, quando Aristóteles era uma pessoa que reconhecia o aborto de uma forma extremamente religiosa e machista, que falava que o aborto era autorizado desde que o feto não tivesse incorporado uma alma ainda,
e que a alma no homem vinha nos 40 dias e a alma na mulher vinha nos 80. Era uma coisa absurda. Sobre a questão que eu acho muito interessante, porque eu não tenho dados assim, mas a questão trazida pela Ana Laura, de que houve um aumento na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma coisa muito complexa. São 50 estados, cada um tem autonomia para regulamentar. Da Mariana, isso. só fazendo falei, ressalva. perdão, desculpa. Ana Laura. Que a Mariana trouxe essa informação. Lá, são 50 estados, cada um tem sua autonomia. Sim. Então, é claro que é depender do político, se mais liberal, mais conservador, alguma coisa assim, eles vão ter a postura deles e vão tentar regulamentar mais ou menos como é feito aqui na Câmara dos Vereadores. Conversar com pessoas para conseguir voto, etc. E sobre o aumento, sim, a partir do momento que eu legalizo uma prática, ela deixa de ser o que a gente chama no direito de cifra oculta, porque a gente não tem estatística suficiente, ela começa a ser um pouco mais conhecida. Então, parece que acaba acontecendo essas coisas, né? Os dados vão aparecendo. Não é porque aumentou ou diminuiu, é porque eles sempre estiveram escondidos e hoje aparecem. É um grande problema, por exemplo, a gente discutir um dado que a Ana Laura trouxe aqui sobre não sei quantas mil crianças... 20 mil a 20 cada mil ano. a cada ano. A gente não tem dados porque ele é escondido. Outra questão que a Ana Laura também comentou sobre o tanto de crianças de tantos até 14 anos que engravidam. Sim, uma coisa que, pelo menos da forma como eu aprendi, até os 14 anos é sempre estupro. A lei, ela sempre trata disso como um estupro de vulnerável. Então, sempre, até os 14 anos, a criança vai ter o direito de abortar. Não é, ainda que com autorização dos pais, né? E outra coisa que me parece, que pelo menos para mim, tá? Que eu sou uma pessoa que, talvez na prática, os valores que eu aprendi na vida são... E é claro que eu tenho uma opinião diferente hoje, eu estou mudando isso. Mas os valores que eu aprendi na vida transitam entre conservadores na dinâmica, que é uma incrível escola, e entre liberais por conta da vida. Então, portanto, eu valorizo a possibilidade da pessoa escolher. E, para mim, se tem alguma coisa mais relevante nisso tudo é de não concordo, não aborta. Sabe? Para mim, isso é o mais relevante. Sim, a gente dá capacidade para as pessoas, seja para a educação, seja pela rede de apoios, para que a pessoa consiga ter uma consciência do que está fazendo e optar pela escolha mais racional para ela. Olha, eu tenho um dado que até o ano passado, o Brasil tinha cerca de 130 milhões de pessoas que não conseguiam, que estavam em segurança alimentar. Sabe, é mais do que a metade da população. É nesse mundo que a gente vai colocar as crianças, tá entendendo? Eu tenho mais uma pergunta do Grandão. Vamos lá. Um acesso mais fácil ao planejamento familiar, até com medidas de controle, né, como cirurgias, ajudaria a diminuir essa discussão sobre o aborto? Sim. O planejamento familiar é a base de tudo. A base familiar é induzir o planejamento familiar. Quando o Rafael colocou agora aqui, poxa vida, você estava falando aqui, a sua última frase de que ele teria, o Grandão entrou com a frase, que ele teria a oportunidade melhor de escolher a razão. De forma mais racional? Mais racional, isso, forma mais racional. Que nós teríamos hoje, a forma mais racional é dar o direito de escolha. Nós daremos o direito de escolha a partir de uma civilização equilibrada. Claro. E nós não temos uma civilização equilibrada pela educação básica que nós temos no Brasil hoje. A mesma coisa que eu convivo muito nessas clínicas de reabilitação, quando hoje se tem um movimento querendo liberar as drogas no Brasil, porque nós vamos diminuir o tráfico, tá bom, nós vamos diminuir o tráfico ilegal, mas nós vamos aumentar a liberação da droga e nós vamos matar muito mais gente. Porque eu convivo e eu sei que aquele que começou com cigarrinho, passou para maconha, passou para cocaína, sei lá qual é a ordem cronológica do negócio aí, e se matam de vez porque a droga corrói. Então, assim, hoje o Brasil não está preparado racionalmente, a sociedade brasileira, ela não recebeu uma educação básica por erro político
por falta de estrutura política, por falta de um acompanhamento, de uma educação correta, por falta de uma desigualdade social, como ele colocou agora, a desigualdade social onde o rico cada vez é mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E aí o pobre, às vezes, o racional dele está na dor de barriga dele e não do que ele vai fazer moral ou imoral. Ah, eu já tenho 3 filhos, você engravidou de novo? Como quem vai dar comida para essa criança? Ah, não, a lei libera abortar, então aborta já. Então, o racional aí, ele passa pela dor de barriga e pela fome e pelo prato que não vai ter que comer. Então, a descriminalização do aborto, ele vai aumentar cada vez mais a fabriquinha. Por isso que, me desculpa, eu volto no termo lá. A liberação do aborto é uma fábrica que vai ter por trás do aborto, de venda de fetos e outras coisas que a gente sabe que já existe na Europa e já existe nos Estados Unidos. Isso são dados relevantes que recebemos. Não é fantasiados e escondidos. São fatos que você consegue ter justamente dessa fábrica do feto, porque estão fazendo pesquisa, ótimo. É a mesma coisa, é assim, hoje se dá eu não posso matar morcego porque eu vou preso. Eu não posso matar uma cobra porque eu vou preso. Se eu estiver no meio da Amazônia, arrancar uma florzinha que tem lá, eu sou preso porque ele tem um valor de vida. Ok, mas aí eu estou querendo pegar um ser humano de 3 meses, 90 dias, que eu já vi o coraçãozinho bater, que eu vi a mãozinha bater, eu consigo hoje, no 3D, quase que enxergar que é a cara do vô, entendeu? E falar para ele assim, poxa, você não tem mais direito porque eu não vou ter comida para te dar, eu não vou ter a razão social para te dar, e a lei, a DPF liberou que eu posso ir. Então, assim, é esse meu entendimento, entendeu? Porque, assim, eu sou, Rafael, vicentino há 25 anos. O vicentino é um movimento católico que trabalha com a vulnerabilidade da família. E eu sei, e eu já presenciei isso. Se eu pudesse, eu abortava. Se eu pudesse, eu abortava. Porque eu falei, não, calma. E aí vem essa rede de apoio para a vida. Eu acho que no Brasil, a política pública deveria aumentar, financiar, coisa que eles não têm uma ajuda do poder público para trabalhar o pró-vida, de falar assim para você, calma, nós vamos te apoiar. Sim. Eu não tenho estrutura financeira para poder manter essa criança. Tá bom, tem essa rede pró-vida estabelecida com o poder público, com a iniciativa privada, para dar uma sustentabilidade a esse novo ser humano que está aí. Uma outra questão também que eu vejo é assim, a questão da própria filosofia, que eu vou te comentar para você, né? Não me baseio em Aristóteles, né? São Tomás de Aquino, mesmo, né, no catolicismo, ele aperfeiçoou, né, como uma filosofia grega para a filosofia do catolicismo cristão hoje. Então, muitas coisas de lá que os gregos cometiam realmente não faz sentido nenhum a gente pensar nisso. Mas, assim, a questão está no seguinte. Essa questão mesmo que você comentou dos Estados Unidos e da Europa, a gente vê os fatos, as realidades. A realidade na Europa é qual? As pessoas, os governos nos países na Europa estão pedindo, pelo amor de Deus, para que as pessoas venham para morar nos seus países, estão pagando, bancando, inclusive pessoas, famílias numerosas, estão dando um valor para cada filho, né, para que ela possa vir e repovoar. Então, assim, nos fatos, na realidade, assim, é muito legal a gente falar sobre essa questão das leis, mas nos fatos não acontece de acordo com como está ali na lei, como está no papel, como deveria ser. Então, por exemplo, essa questão mesmo, descriminaliza, mas e a fiscalização? E para ver se realmente estão acontecendo, né? Não tem. Então, infelizmente, acaba sendo uma coisa defeituosa, ineficiente, que você só vai colocando uma bola de neve, que fica muito nítido mesmo a ideologia penetrando, né? Isso tudo, a política, tudo, as leis sendo instrumentalizadas para se ganhar um objetivo, um interesse, de uma agenda por trás. É óbvio, é uma coisa assim, né? Pessoal, quero Sim. agradecer a presença, mas a gente já está chegando ao fim do nosso programa. Eu preciso Eu encerrar. anotei várias coisas aqui. Eu agradeço muito por todas Passa as muito rápido. informações, por todos os dados e pelo Bacana. debate também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana Laura, agradeço o Rafael. Gente, o Rafael escondeu, mas ele brincou comigo quando ele era criança, eu era palhaço, ele brincou comigo, viu? Isso aconteceu muito. Já aconteceu muito. Né? Obrigado, Rafael, Mariana, obrigado por ter vindo. Também agradeço muito. Obrigado pelo convite, Ana Laura. Muito obrigada. Muito obrigado também. Eu gostaria de agradecer a Ana Laura e toda a equipe que está aqui fazendo
esse evento muito bonito que vai ser assistido por vários taubatianos aqui. Queria agradecer o Dentinho também, tá? O excelente vereador, que fez parte, de fato, da minha infância. Muita palhaçada, né? Foram muitas. E a Mariana também, com excelentes apontamentos aí, e que engrandeceram o debate. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Esse foi o Resenha Podcast e eu te encontro durante a programação. Até mais. Pensei que Caiu, não é pra, eu pensei que eu tinha pelo menos mais 15.